Fala galera, sejam bem-vindos aqui para nossa primeira aula aí desse novo bimestre. Hoje eu vou começar a falar com vocês do assunto de refrigeração. Nós vamos seguir o mesmo modelo dos outros dois bimestres, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas via fórum, deixado especificamente para isso, ou ainda pelo WhatsApp, ou se quiser me mandar e-mail, podem ficar à vontade e a gente vai trabalhando para sanar as dúvidas de vocês com relação a esse novo assunto, tá? Então vamos começar a aula de hoje. Hoje vai ser uma aula de introdução aí à ideia da refrigeração, falar um pouco das principais aplicações e como que as ideias e os conceitos da refrigeração foram avançando. É claro que de forma bem resumida eu vou falar aqui para vocês, tá? Então vou começar aqui com uma ideia que pode resumir, né, o enunciado da segunda lei da termodinâmica. É claro que esse não é o enunciado especificamente, né, existe um enunciado técnico, né, ali específico para a segunda lei, mas nós podemos entendê-la com essa definição aqui. Qual é? O calor ele não vai fluir de forma espontânea ou de forma natural de um corpo que tem uma temperatura menor para um corpo com uma temperatura mais alta, tá? Essa ideia fere a segunda lei da termodinâmica. Não vai acontecer fluxo de calor entre dois corpos que estejam, obviamente, a uma diferença de temperatura, né? Que exista uma diferença de temperatura. A transferência de calor nunca vai acontecer de forma espontânea do corpo que tem menor temperatura para o corpo que tem maior temperatura e sempre o contrário, certo? Esse é um princípio muito importante. Então há um sentido natural para o fluxo de calor, que é isso que eu acabei de dizer. É sempre o corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Só que se nós pensarmos no sistema de refrigeração, nós vamos ver que é o que ele faz, né? É exatamente o que ele faz. Um ar-condicionado, né? Um sistema de refrigeração, um sistema de ar-condicionado, ele visa justamente trocar calor entre dois ambientes, de forma geral, que estejam a diferença de temperatura, sempre de um lugar que tem uma menor temperatura para um lugar que tem uma maior temperatura, que é o ambiente externo. Se isso não é possível de forma natural, como que a gente faz isso, né? Eu já dei uma ideia aqui no slide anterior. A refrigeração ela está inserida justamente para realizar esse procedimento. Mas para que isso aconteça, eu preciso inserir ali um trabalho externo, eu preciso inserir um consumo de potência externo. No caso dos sistemas de refrigeração doméstico, que é o ar-condicionado dos nossos lares, por exemplo, eles vão ter ali um compressor, que é o responsável por esse papel, tá? De inserir aí energia no sistema, proporcionando esse efeito, né, o efeito de refrigeração. Então, nesse caso, nos sistemas, o fluxo de calor acontece sim do ambiente de menor temperatura para o ambiente de maior temperatura. Conforme a segunda lei da termodinâmica, esse fluxo não vai acontecer de forma espontânea. Então, vai exigir aí a utilização de trabalho externo para que ele seja executado. Esse é o desafio nos sistemas de refrigeração. Esse aí que é o grande obstáculo, né? A grande sacada para que o sistema de refrigeração funcione de forma adequada, realizando aí aquilo para o qual ele foi elaborado. Então, refrigeração, como a gente pode entender aí os sistemas de refrigeração ou a ideia de refrigeração? Ela é a ação de resfriar determinado ambiente, mas não é resfriar de qualquer forma, é resfriar de forma controlada. E aí, o objetivo desse resfriamento pode ser viabilizar processos, processar ou conservar produtos na refrigeração comercial e industrial, ou ainda efetuar a climatização, para o caso de conforto térmico. É o caso do ar-condicionado ou também os casos da ventilação. Então vamos lá, galera. Vou falar um pouquinho agora
do histórico da refrigeração. É claro que vai ser de forma resumida, né? O homem, desde bastante tempo atrás, percebeu a necessidade, ou tinha pelo menos uma vontade, de conservar aí os alimentos em temperaturas menores do que a temperatura do ambiente. Por quê? Porque se observava que quando era feito isso, os alimentos duravam mais tempo, né? Eles demoravam mais para ser estragados, né? Existem registros históricos de 2000 a.C. que indicam aí a utilização das baixas temperaturas para a preservação de alimentos. Por exemplo, Alexandre o Grande serviu bebidas resfriadas com neve aos soldados ali por volta do ano 300 a.C. É um outro exemplo aí de que o gelo, né, ou a baixa temperatura era usada pelo menos ali para ter um conforto na hora de se alimentar. Os egípcios também foi um outro povo que teve a oportunidade de utilizar algumas coisas que nos faz lembrar alguns conceitos dos processos de refrigeração e climatização. Devido a uma situação geográfica, né, e ao clima do país, eles não tinham gelo de forma natural lá, né? Então eles refrescavam a água por meio de evaporação, usando vasos de barro semelhantes às moringas que são utilizadas aqui no Brasil, principalmente na região árida, né, do Brasil. O barro aí, por ser poroso, deixava passar uma certa quantidade de água contida nesse recipiente, e a evaporação dessa água para o ambiente fazia com que a temperatura do sistema ali da moringa fosse controlada. Então é claro, não é uma ideia de refrigeração como nós conhecemos hoje, mas era um princípio utilizado, tá? Porém, durante muito tempo, a única utilidade que existia, que o homem encontrou para o gelo, era resfriar alimentos e bebidas para melhorar aí o consumo, né? Melhorar o gosto, o sabor, a forma como ele as ingeria. Por muito tempo isso foi o desafio e também foi o motivador para eles buscarem a utilização do gelo, por exemplo. No final do século XVII foi inventado o microscópio, né? E aí se verificou que existiam micro-organismos, micróbios, bactérias, invisíveis à vista, né, humana. E esses micróbios, eles existiam em grande quantidade nos alimentos, né, nos produtos, e eles eram espalhados aí de forma muito significativa sobre os alimentos, sobre superfícies, enfim. Foi descoberto então que esses caras, esses micróbios e bactérias, eram responsáveis aí pela putrefação dos alimentos e por muitos tipos de outras doenças e epidemias aí que eram causadas. Por meio de estudos, cientistas comprovaram que essas bactérias poderiam ser, o seu desenvolvimento, sua reprodução poderia ser impedida ou pelo menos limitada se você aplicasse frio aos alimentos, por exemplo. Baixando a temperatura do ambiente, você controlava essa proliferação. O que aconteceu foi que o uso do gelo natural trazia uma série de problemas que prejudicavam o desenvolvimento da refrigeração. E nesse momento acabou se estudando essa utilização do gelo simplesmente para conservar esses alimentos, como eu falei. Então, qual que era o grande impeditivo para se desenvolver mais com relação à utilização do gelo natural? Bom, se ficava na dependência da natureza, né, para ter o gelo, que era matéria-prima muito importante, fundamental na verdade. Claro, o gelo só se formava no período de inverno e nas regiões onde o clima era bastante favorável a isso, né? Era típico de ter bastante frio. E aí eu já falei, né? Qual que seriam os problemas de depender tanto da natureza para se ter o gelo? Fornecimento irregular, ele só estava disponível em um período do ano, não estava disponível em todo o ano, né? Em países quentes, dependia de transporte demorado, ou seja, era uma questão geográfica, né? Então, países como o Egito, que eu mencionei, onde não há a presença de gelo, formação de gelo, tinha dificuldades para utilizar esse princípio. Eu coloquei o transporte porque o transporte poderia ser feito do gelo, eles utilizavam cortiça para
para o isolamento térmico, mas não era nada eficiente, né? Então isso dava um trabalhão e ainda poderia não satisfazer a demanda que eles tinham de gelo. E é claro, mesmo nas zonas geográficas onde o gelo se formava de forma natural, o período de estocagem era pequeno. Claro, não tinha tecnologia para armazenar esses caras, né? Armazenar o gelo, os pedaços de gelo. Então se perdia bastante e, claro, só se podia aproveitar um curto período de tempo a utilização do gelo natural. Isso era um problema, um limitador, mas era o que se tinha na época para a utilização. Bom, os engenheiros e pesquisadores da época se voltaram então para buscar meios e processos que permitissem a obtenção do gelo de forma não natural, ou seja, a obtenção de gelo artificial. E aí isso traria uma liberdade ao homem, não seria mais dependente única e exclusivamente da formação de gelo na natureza, né? Bom, esses estudos foram se desenrolando ao longo dos anos, né, de décadas, e aí em 1834 foi inventado nos Estados Unidos o primeiro sistema mecânico de fabricação de gelo, tá? Eu fiz questão de colocar essa data aqui para chamar a atenção. Eu falei no início, né? Não é uma coisa atual, né? Vamos dizer assim, apesar de existirem coisas atuais dentro da refrigeração, a ideia dos princípios de refrigeração veio de muito tempo. Olha, a primeira máquina foi lá em 1834, quase 200 anos já que isso aconteceu. E aí, desde aquele dia, desde aquele momento até hoje, claro que foram realizados desenvolvimentos, né, e aperfeiçoamentos dessas máquinas para chegar no que a gente tem hoje, né? Máquinas aí que funcionam de acionamento automático, máquinas inverters e outras mais que podem ser utilizadas. Então, a utilização do gelo proporcionou aí, no início do século XIX, a criação das primeiras geladeiras. Esses aparelhos, vamos chamar assim, esses dispositivos, primeiras geladeiras, era um recipiente isolado por placas de cortiça. Dentro dele eram colocadas pedras de gelo e os alimentos que se desejava conservar, né? E por meio da fusão do gelo, a fusão do gelo proporcionava a absorção de parte do calor dos alimentos, reduzindo-se então a temperatura no interior dessa geladeira. Deixa eu mostrar aqui as imagens para vocês. Do lado esquerdo aqui você tem um bloco de gelo na região superior, né, da imagem aí. Deixa eu voltar aqui. Você tem um bloco de gelo. Essas placas na região inferior aí dessa geladeira era onde eram colocados os alimentos. O que acontecia? Nas duas imagens dá para perceber aí, né? O gelo na região superior, ele começava a derreter, ele resfriava o ar que estava ao seu redor. Esse ar se tornava mais denso do que o ar na região inferior, porque embaixo estavam os alimentos, né? E aí o que acontecia? Por convecção natural, esse ar ficava circulando dentro da geladeira. Ou seja, retirava calor dos alimentos e cedia para o gelo. E aí, é claro, o gelo derretia, precisava existir ali um dreno para a água gelada, para retirar essa água de dentro da geladeira, não, sei lá, de alguma forma não estragar os alimentos. E era esse o princípio da primeira geladeira, bem simples, né? E ali ao redor, para o seu isolamento, eram utilizadas placas de cortiça. Uma outra forma de produção de gelo artificial, né? Na verdade aqui é uma forma de produção de gelo artificial. Antes era uma aplicação do gelo, né? Você tem aqui uma bomba de vácuo, éter de baixa pressão nessa região central e água ao redor. O que acontece quando você abaixa muito a pressão do éter é que ele começa a mudar de estado, né? Você começa a tirar aqui o vapor de éter e esse cara, por ter uma baixa pressão, acaba tendo baixa temperatura e aí ele rouba calor da água, certo? Para que aconteça ali a mudança também favorece a mudança de fase, né? E aí ao roubar calor da água acaba
em algum momento vai começar a cristalizar a água, né? A criação de gelo aqui ao redor desse recipiente. Esse era vamos dizer assim, um jeito de fazer gelo lá no início. Tem os seus problemas, né? Por exemplo, o éter uma hora vai acabar, né? Vai ter que ser substituído, trocado ali, né? Recarregado. Então isso acaba sendo um problema, tá? Só coloquei esse exemplo aqui. Isso é uma imagem aí, uma ilustração da primeira máquina de fazer gelo apresentada por Harrison e Sieb, acho que é assim que pronuncia. Só a título de curiosidade para mostrar para vocês aí a diferença, né, de uma máquina antiga. E daqui a pouco vocês vão ver a máquina, ou pelo menos alguns exemplos de máquinas atuais. Aí, ó. Esse é um dos exemplos de um sistema atual, né, para refrigeração, onde você tem a unidade do interior, a unidade do exterior, essa aqui embaixo, um dreno, tubulação e filtros, né? Resumidamente, esse é um sistema de refrigeração doméstico hoje. Isso aqui é um ar-condicionado do tipo split, né? Então, você tem um avanço muito grande entre uma máquina de fazer gelo e agora sistemas de refrigeração que funcionam e nem utilizam mais gelo, né? Utilizam aí fluidos refrigerantes, certo? Que vai ser assunto de uma próxima aula nossa. Então vou falar de alguns conceitos. Refrigeração. O que é a refrigeração? Consiste no processo de retirar calor de um corpo ou espaço para redução de sua temperatura e transferir esse calor para um outro espaço ou para um outro corpo. Arrefecimento é abaixar a temperatura de um corpo até a temperatura ambiente. Resfriamento é abaixar a temperatura de um corpo da temperatura ambiente até a sua temperatura de congelamento. E congelamento é abaixar a temperatura do corpo aquém, né, de sua temperatura de congelamento. Ou seja, é abaixar a temperatura do corpo a níveis inferiores ao da sua temperatura de congelamento. Isolamento térmico é um material, é algo que é utilizado para limitar o fluxo de calor entre o ambiente que está sendo refrigerado e o ambiente externo. E isso tem que ser feito da melhor forma possível para se perder a menor quantidade de energia, claro, né? O agente refrigerante, que é o que eu acabei de mencionar, o que é utilizado, é o elemento, é o corpo que é utilizado para absorver calor, ou também chamado de agente de resfriamento. Tá? Ele pode ser gelo, gelo seco, né? E refrigerantes líquidos que, como eu falei, serão assuntos de nossas próximas aulas. Vou falar agora das aplicações da refrigeração. Existe a aplicação doméstica, a refrigeração comercial, refrigeração industrial, refrigeração marítima e de transporte. Os 4 itens aí que eu vou falar agora na sequência. Bom, a refrigeração doméstica é a mais aplicada, talvez, e a mais conhecida aí das aplicações da refrigeração. Ela é utilizada aí nos congeladores caseiros e nos sistemas de refrigeração domésticos, né? Existe uma grande variedade de tipos e essa refrigeração doméstica ela representa uma parte importante da indústria da refrigeração, né? As unidades domésticas geralmente são de pequenos tamanhos e consomem pequenas potências aí, em geral, com compressores hermeticamente fechados. Aqui alguns exemplos, né? Não são só os sistemas de refrigeração e ar-condicionado, mas também geladeiras, freezers horizontais, freezers verticais e outros mais aí que utilizam do princípio de refrigeração. A refrigeração comercial abrange aí o projeto, a instalação e manutenção de sistemas e instalações refrigeradas utilizados por lojas comerciais, por exemplo, restaurantes, hotéis, locais de armazenamento, exposição, beneficiamento, distribuição de mercadorias e outros mais. Tá? Exemplo aqui, o supermercado, que utilizam, por exemplo, aí, freezers horizontais, né? Também os freezers verticais, aquela parte onde tem manteiga, iogurte, essas coisas. Tá? Então, é uma outra aplicação chamada de refrigeração comercial. Já a refrigeração industrial é confundida em alguns momentos com a refrigeração comercial, porque a divisão não é tão bem definida assim, de forma clara, mas utiliza-se como regra geral que as instalações industriais são maiores que as comerciais em tamanho mesmo. E claro, tem uma característica marcante que vai necessitar de um operador de serviço, geralmente um engenheiro. Tá?
Bom, algumas aplicações típicas para refrigeração industrial são as fábricas de gelo, grandes instalações de empacotamento de alguns utensílios aí e gêneros alimentícios, carne, peixes, aves, alimentos congelados e outros mais, cervejarias, fábricas de laticínios, instalações industriais e outras mais aí que utilizam os princípios da refrigeração para condicionamento de matéria-prima ou para conforto térmico. Aqui é um exemplo, né, uma imagem de um galpão. Está sendo utilizado aí técnicas de refrigeração, né, e condicionamento do ar. Existe ainda refrigeração marítima e de transporte. Acredito que o nome já indique bastante o que eu quero dizer com isso, mas a refrigeração marítima naturalmente aí vai se referir à refrigeração a bordo de embarcações marítimas. Isso vai incluir refrigeração para barcos de pesca e para embarcações de transporte de carga perecível. Também pode ser utilizada em navios de armazenamento ou embarcações de todos os tipos. Aí vai depender muito do tipo de embarcação. Posso estar falando aqui daqueles barcos, por exemplo, que transportam pescado, né? Então eles têm que ter algum jeito ali para manter essa matéria, né? Esse produto conservado. A refrigeração de transporte vai estar relacionada aí com equipamentos de refrigeração que são utilizados em caminhões para transporte de longas distâncias ou para entregas locais, e ainda vagões ferroviários que podem ser refrigerados, tá? Aqui é um exemplo de um caminhão com sistema de refrigeração. Ele vai trabalhar aí distribuindo produtos gênero alimentício que podem estragar, né, se não forem conservados em uma temperatura menor, baixa, né? Falar um pouquinho agora do condicionamento de ar, e lembrando, galera, que eu vou falar depois com mais detalhes sobre cada um dos tipos de refrigeração, tá? Aqui é um apanhado geral. O condicionamento de ar pode ser dividido em duas categorias quanto ao objetivo, né, que ele se pretende: conforto ou também a ideia industrial. Enquanto o condicionamento de ar para conforto visa as pessoas, o industrial tem o objetivo de satisfazer algumas condições para um processo específico. Então vamos lá. Com relação ao ar, o condicionamento de ar para conforto tem aí algumas diferenças com relação ao condicionamento de ar para a indústria. Por exemplo, os níveis de temperatura, o conforto para pessoas, né, conforto térmico para as pessoas, em geral vai requerer um determinado nível de temperatura que não é exatamente o mesmo aplicado para o condicionamento de ar de processos ou de alguma aplicação específica da indústria. O controle de umidade, em algumas aplicações específicas do conforto térmico, do condicionamento de ar, é necessário que haja um controle bem específico de umidade, ou seja, a umidade não pode superar, por exemplo, 30%, 40%. No conforto térmico para pessoas, isso até existe, mas esse controle não é tão rígido, tá? Não vai fazer uma grande diferença para pessoas que estão em uma sala de aula, por exemplo, se a umidade variar ali 5%, 10%, é claro, mantendo ali uma coerência com a região onde se está localizado esse sistema, né? E também os índices de filtragem e remoção de contaminantes. É diferente a filtragem que é feita no sistema de condicionamento de ar de um sistema de uma sala, de um auditório, para por exemplo, um laboratório químico, que precisa filtrar os gases, precisa filtrar ali aqueles materiais que estão sendo dispensados em alguma experiência laboratorial. Então esse índice de controle precisa ser mais rigoroso, tá? Então vamos lá. O condicionamento de ar para a indústria, ele pode ser encontrado aí, vou dar alguns exemplos aqui, na indústria editorial, né? Onde você vai querer ali um controle muito rígido de umidade para obter uma boa fixação das cores na impressão ali dos seus documentos, dos seus livros, essas coisas. Também na indústria têxtil, na indústria de material fotográfico e alguns laboratórios, por questões, né, por N questões aí, que vão influenciar nesse processo, tá? No processo de produção daquele determinado material. Vou falar agora da refrigeração na manufatura, tá? A refrigeração é muito utilizada em sistemas de usinagem e conformação de metais, tá? Nos processos de fabricação de produtos metálicos, em alguns tipos de materiais
você vai precisar utilizar refrigeração para conservar a ferramenta e também conservar a superfície da peça. Um exemplo aqui, ó, acabei de dar, é o exemplo nas máquinas de usinagem, quando você vai usar um fluido para refrigerar o corte. Essas indústrias geralmente vão operar câmaras que produzem condições específicas para o funcionamento daquele determinado maquinário, daquela determinada aplicação. Então vai se haver o controle da temperatura e da umidade, e esse controle se dá por conta dos processos de fabricação. Por conta dos princípios de refrigeração, tá? E uma outra aplicação é a refrigeração na indústria química de processos, né? Indústria química, petroquímica, no refino de petróleo, indústria farmacêutica, vão utilizar sistemas de refrigeração de grande porte. Então existem algumas operações que são utilizadas aí: separação de gases, condensação de gases, remoção de calor de reação, manutenção de um líquido de baixa temperatura para controlar ali a pressão, por exemplo, no interior de um vaso de armazenamento. Todas essas são aplicações que vão requerer ali princípios da refrigeração. Bom, galera, o conteúdo da aula de hoje eu terminei. Essas aqui eu fiz questão de tirar um print lá da nossa sala do ambiente virtual. O primeiro ícone ali é um texto sobre a história da refrigeração. Eu peço para que vocês leiam lá, é um blog, tem algumas informações interessantes para ficar por dentro, né? Conhecer um pouquinho mais. O segundo ali é um fórum que eu coloquei Vamos Interagir. Coloquei ali 2 sugestões. Essa atividade do fórum, ela não é avaliativa, tá? Não vai contar nota para ninguém. É mais para a gente manter um contato ali pelo ambiente virtual, tá? Então eu coloquei 2 itens, fiquem à vontade aí, vocês podem ler, podem contribuir, dar suas sugestões se quiserem, tá? A gente vai montar junto aí esse fórum. E o último fórum é o de dúvidas, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula, pode deixar no fórum ou me procurar no WhatsApp ou e-mail e eu vou ter o prazer de responder. Tá bom? Então a gente encerra a aula de hoje por aqui e a gente se vê e se fala aí na próxima aula. Um abraço para vocês, se cuidem e até logo.